O Super Choque voltou e tá completamente diferente. Mas para entender isso direito, vamos mergulhar na primeira história dele, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Depois desse vídeo, você vai realmente conhecer o Super Choque. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais um Histórias com Loquia. E o Super Choque foi uma série animada dos anos 2000, que passava lá naqueles programas de TV da manhã, quem se lembra disso, e mostrava o jovem Virgil Hawkins, um estudante afro-americano que foi exposto a um gás desconhecido e ganhou superpoderes eletrostáticos, se tornando assim um super-herói. Virgil era um adolescente como qualquer outro que se preocupava em ir para a escola, cuidar da sua família e arranjar dinheiro para ajudar em casa. Tudo isso já era muito para ele ter que lidar na adolescência, até que ele ganhou superpoderes e, além de todas essas coisas, teve que aprender a lidar com isso também. O diferencial do Super Choque era mostrar um lado mais urbano, violento e realista das cidades americanas, que fazia, pelo menos a gente aqui do Brasil, né, se identificar muito com ele. Ele lidava com problemas que nós não víamos os super-heróis lidarem tanto assim. Mas a verdade é que bem antes do desenho animado, a história do Virgil começou nos quadrinhos um pouquinho diferente. E foi em 1993. Na história, ele era um adolescente de 15 anos na cidade de Dakota e já começou possuindo poderes na época. Ele foi encontrar a sua apaixonite Frida em um fliperama, mas teve que salvar ela de uma gangue que começou a mexer com a menina e tentou arrastar ela para um beco. Virgil então usou seus poderes e, disfarçado de Super Choque, conseguiu salvá-la. A gangue pertenceu a um transformado de fogo que queria sair com Frida. O meta-humano a sequestrou e ela o recusou, o que o deixou muito nervoso. Então ele decidiu que ia usar ela como isca para atrair o Super Choque e dar uma surra nele. Na sua primeira batalha, o Super Choque estava vencendo até que o capuz do seu adversário caiu e ele percebeu quem o vilão realmente era. Francis Stone, o Raio de Fogo, um líder de gangue que fazia bullying com Virgil antes dele ter superpoderes. Durante a batalha, o Super Choque foi nocauteado, dando a Frida a chance de tirar a sua máscara e descobrir que ele era na verdade o Virgil. Eles fugiram e Virgil contou para ela como ele ganhou os seus poderes. Contou que um dia em que eles se conheceram e o Raio de Fogo ainda era só um líder da gangue sem superpoderes, o cara bateu no Virgil na frente de todo mundo depois que Virgil defendeu ela do assédio. Virgil então foi zoado pela escola toda, até que um colega disse para ele que teria uma solução. Entregou uma arma pro Virgil e disse para ele que teria uma briga de gangues na doca e que ele poderia matar o líder da gangue antes que ele passasse os próximos 4 anos sofrendo e sendo incomodado por ele. Ao nível de história do Super Choque. Na hora que Virgil pegou a arma na mão, ele percebeu que na verdade não era um assassino e jogou ela fora. Porém, a polícia apareceu e começou a atirar um gás estranho para cima de todos que estavam na doca, incluindo o Virgil. Esse evento ficou conhecido como Big Bang, e dos 500 membros de gangues que estavam lá, apenas uns 10% conseguiram sobreviver. Os que sobreviveram ganharam habilidades sobre-humanas ou sofreram mutações. Depois de inalar o gás e implorar que a polícia parasse de perseguir ele, Virgil percebeu que ele estava soltando choques pelas mãos. Pegou a tampa de uma lata de lixo e saiu voando pelos céus, como se estivesse surfando na eletricidade. Ele contou toda essa história para a crush dele, a Frida, mas ela disse que, mesmo assim, só via ele como amigo e não romanticamente da maneira que ele queria. A partir de então, ela sempre passou a ligar para o lugar onde Virgil trabalhava quando alguma situação acontecia e precisavam da ajuda do Super Choque. Ele combateu vários super vilões, sendo vários líderes de gangue ou simples meta-humanos, trabalhava sempre com muito bom humor e tinha uma quantidade de poderes impressionantes, já que conseguia gerar eletricidade espontaneamente do seu corpo para usar da maneira que precisasse. Aliás, os poderes dele eram bem diferentes dos poderes do vilão do Homem-Aranha, o Shocker, ou Electro mesmo, que precisava se recarregar para ficar mais forte. A animação que o Super Choque ganhou nos anos 2000 era produzida pela Warner Bros. E era basicamente a história desses quadrinhos aqui, com algumas diferenças para poder ficar mais
atrativo para o público infantil. Algumas diferenças marcantes eram os fatos de não trazer algumas das cargas políticas dos quadrinhos, que falavam bastante da questão racial, a questão de violência, a questão social e até mesmo em coisas como o Virgil está preocupado com crescer e sexo e escola, apanhar na escola, etc. Sim, você pode até comentar, pô, no desenho tinha isso, tinha, mas era bem mais suave. Em 2011, veio uma nova história em quadrinhos, onde o herói até ganhou um novo visual. Essa nova história aconteceu em Nova York, mas funcionou praticamente como uma continuação da antiga saga dos anos 90. Nessa nova trajetória, ele se mudou para Nova York por causa de um acidente em que ele perdeu o seu rumo e a sua memória em Dakota. E nessa mesma época, a sua irmã Sharon foi sequestrada e submetida a testes que mais tarde revelaram que ela tinha sido clonada. Quando as aventuras em Nova York começaram, ele, lógico, já estava com os poderes e tinha também acesso aos laboratórios STAR, laboratórios de pesquisa sem conexão com o governo, graças à escola nova em que ele estudava. E o primeiro vilão dele lá foi Sunspot, que tem o mesmo nome do X-Men da Marvel lá, o Mancha Solar. Toda a batalha foi levada para uma ponte, onde causou vários danos a eletrônicos e carros de várias pessoas. E isso fez com que o povo da cidade não simpatizasse muito com o herói. Quando o Super Choque finalmente capturou o Sunspot, alguém atirou no vilão e o matou. O Virgil não conseguiu descobrir quem era porque o tiro foi de longe, mas sabia que poderia ser alguém com superpoderes também. Nós somos então apresentados aos mais novos inimigos do Super Choque, a misteriosa Gangue Slate. Ele sofreu uma emboscada dessa gangue e eles tentaram matá-lo. Durante a emboscada, o seu braço foi completamente decepado. Porém, o Virgil descobriu outro superpoder, que ele conseguia reconstruir o próprio braço com eletricidade. Essa eletricidade do Super Choque é quase magia, sério, inacreditável. Em meio aos problemas em casa, a luta contra gangues e o seu dia a dia na escola, do qual ele tentou coletar mais informações sobre a gangue, o Virgil conseguiu impressionar um membro da gangue dos Slate que estudava na sua escola, contando que participou do Big Bang em Dakota e que tinha uma arma enquanto tudo acontecia. Quando ele chegou a uma festa, ele encontrou lá os pilotos de motos futuristas da gangue do Slate, os mesmos que ele tinha lutado antes e não conseguiu derrotar. Ele capturou então uma das participantes da gangue e marcou um encontro com os outros na estação de força Shellgate. A gangue conseguiu libertar a prisioneira de Super Choque e ele entrou numa batalha com Virul, que é praticamente um vírus gigante com consciência e tinha planos de usar o poder do Super Choque para se multiplicar, formando assim um exército dele próprio. O Super Choque então carregou toda a energia da estação de força e mandou para Virul, que não suportou aquilo tudo e virou uma pilha de massinha no chão. O que é um baita clichê, né? Sabe, aquele típico vilão, me dá o seu poder, aí o herói dá o seu poder, quer o meu poder, toma, aí o vilão, ui, eu não aguento, aí explode. Típico, aconteceu até no filme do Hulk, do Ang Lee, isso aí, meu Deus. Super Choque ainda lutou com Guilhotina, uma garota que parecia ser feita de aço, encontrou o Dr. Nemo, que pretendia construir um exército para os vilões, e o Piranha, que era um dos cabeças enviando pessoas para matar o Virgil. Inclusive nessa batalha com o Piranha, uma das suas irmãs foi sequestrada pela Guilhotina porque o Piranha tinha mandado. Nós vemos uma conversa entre as duas onde a Guilhotina acredita ter semelhanças com a irmã do Virgil sequestrada porque ela também tinha sido sequestrada antes. O Super Choque faz de tudo para recuperar a irmã, inclusive ele recebeu ajuda para recuperar ela dos Hazard Techniques, uns heróis que vieram de Dakota e usavam alta tecnologia nos seus trajes de combate. Nessa bagunça toda ele encontrou outra versão dele mesmo, que foi meio que criada praticamente da mesma maneira que a sua irmã e que estava trabalhando pro Piranha, só que estava infiltrado lá com os vilões só para contar ao Super Choque que ele não poderia seguir um caminho de ódio e violência, matando a todos que machucaram a sua família. Então assim, o clone do Virgil estava escondido com os vilões só para dar uma lição de moral nele. Show! Depois dessa conversa, eles tentam resgatar a irmã de Virgil, e a outra versão dele explodiu como um raio de energia enquanto tentava ajudar, possibilitando ao Super Choque e seus companheiros que escapassem do covil do Piranha, levando a sua irmã e também a Guilhotina para ser resgatada, porque ele acreditava que ela não era inteiramente uma vilã, só uma pessoa boa que desviou do seu caminho. Depois que venceu os vilões e resgatou a irmã, a história terminou com o Virgil contando
contando para a psicóloga do colégio que ele estudava como era a sua vida em Dakota. Ou seja, um vislumbre de vida normal nessas aventuras caóticas do Super Choque. E esse foi praticamente o encerramento dessa versão do Virgil Hawkins, porque é aí que começa um novo Super Choque, o atual Virgil, na história onde finalmente ele voltou diferente e causou um furdúncio, um bafafá, um burburinho na internet. Que os roteiristas da DC decidiram recomeçar tudo e de forma mais atual. Nós voltamos para a cidade de Dakota e o Virgil nos contou como tudo aconteceu. Ele era magrelo, fraco e por causa disso sofria bullying. Até que um dia ele foi convidado por uma garota para ir numa manifestação sobre o movimento Vidas Negras Importam e encontrou os mesmos garotos lá que faziam bullying com ele no colégio. Ao sofrer bullying, Virgil decidiu que finalmente ia ser forte e lutar como seu pai faria se isso acontecesse com ele. Uma discussão enorme começou no meio do protesto. A polícia entrou no meio e lançou um gás desconhecido nas pessoas. E esse gás matou várias delas. Só que algumas das pessoas que inalaram gás sobreviveram e ganharam habilidades sobre-humanas, incluindo o Virgil, que se tornou mais forte e capaz de manipular a eletricidade. Alguns dos caras que praticaram bullying com ele também ganharam poderes, e é isso que ia causar o problema todo. Esse evento trágico das manifestações ficou conhecido como Big Bang, e tinham rumores de que o gás também tinha sido cortesia das indústrias Alva, propriedade de Edwin Alpha. Também era um dos vilões da série de TV que a gente conhecia, e que era um produto que nem sequer tinha sido testado. Das pessoas que não morreram depois de atingidas pelo gás, todas pelo jeito sofreram algum tipo de mutação, incluindo o Raio de Fogo, que entra numa briga com Virgil assim que eles chegam no colégio, fazendo com que o herói mostrasse para todos ali os seus novos poderes ao dar uma surra no vilão. Só que logo assim que aquilo acaba, a estrela do time falou que foi ele quem derrotou o Raio de Fogo. E todo mundo praticamente esqueceu que tinha sido o Virgil. Nós somos então introduzidos ao Richie, melhor amigo do Super Choque na série de TV dos anos 90 e também conhecido como Gear. E a Frida, a crush do Virgil e melhor amiga dele em todas as suas histórias. Depois de ter sido humilhado no colégio, Raio de Fogo vai até a casa do Virgil para se vingar dele, ameaçando colocar fogo na casa com toda a família lá dentro se ele não saísse para lutar. O Super Choque tentou distrair o vilão para afastá-lo de sua família e até da vizinhança, e eles começaram uma luta emocionante. Lançaram seus poderes um contra o outro, causando uma imensa explosão. Raio de Fogo é jogado no chão e o Super Choque parecia ter tudo sob controle, até que a sua irmã tentou se aproximar deles. Ele a afastou dizendo que era perigoso, que ela poderia se infectar. E nesse momento o Raio de Fogo criou fôlego e em um único golpe colocou fogo na casa inteira do Super Choque. O combustível do Raio de Fogo acabou, então o Super Choque estava pronto para contra-atacar. Porém, ele teve que fazer uma escolha: apagar o fogo que estava queimando em sua casa ou dar o troco no Raio de Fogo. Ele escolheu apagar o fogo da casa e criou uma bolha de energia que se expandiu e extinguiu o incêndio, antes que se espalhasse pela vizinhança e queimasse alguma pessoa. Ao descobrir os poderes de Virgil, seus pais começaram a discutir se deveriam ou não levar ele a um médico. A sua mãe achava que era necessário um monte de exames, enquanto seu pai queria manter ele longe de qualquer médico possível que pudesse usar ele como um rato de laboratório. Os meta-humanos estavam sendo reunidos por Holocausto, um dos vilões da cidade de Dakota, para uma possível rebelião, mas foram levados pelo governo para algum lugar ou então tinham sido mortos. Enquanto isso acontece, Virgil contatou o antigo professor Curtis Markov, também conhecido como Hardware, o mesmo que apareceu na antiga história do Super Choque, que falou que ia ajudar ele com os materiais que estavam em seu depósito. Quando chegou lá, Virgil adorou os materiais tecnológicos, porém, a polícia chegou em seguida pedindo que Curtis se entregasse para eles. Virgil, ao se deparar com aquela situação de ser confundido com Curtis e de ter policiais ali abrindo fogo contra ele, pegou um traje no depósito para não ser reconhecido, tentou fugir e descobriu que conseguia manipular o metal das armas e das balas, jogando elas para o mais longe possível, meio que nascendo aí o Super Choque. Sem querer, ele acabou subindo em um pedaço redondo de metal e surfando com a eletricidade no ar, conseguindo assim fugir da polícia sem ser descoberto.
Virgil chegou em casa e começou a analisar o que tinha conseguido pegar do depósito. Um material protetor de alto nível, produtos químicos e outras coisas. Com isso, ele costurou um uniforme para ele mesmo. Na escola, o Virgil reparou que a polícia chegou lá para pegar alguns meta-humanos que o Raio de Fogo indicou para a polícia, porque ele era um dedo duro do caramba. De volta à sua casa, nós vimos que a família do Virgil reconstruiu tudo muito rápido. E um agente foi até a casa deles por causa daquela denúncia lá do Raio de Fogo. Porém, os pais do Virgil não deixaram que levassem o seu filho, porque os policiais estavam acompanhados do Raio de Fogo. E lógico, eles não queriam que fizessem testes com o menino, pô. O Super Choque então decidiu que ele deveria agir e ajudar os jovens que estavam sendo levados pelo governo para testes. Ele foi para a fábrica de aço abandonada, onde encontrou com seu amigo influenciador Darius. Ele tinha chamado também a Frida e o Richie, que se deram os codinomes de Água Vermelha e Gear Dourado. Nesse momento, eles decidiram que Super Choque seria o melhor codinome para o Virgil usar como super-herói. E eles conseguiram entrar na fábrica, mas descobriram que era uma armadilha e tinha um batalhão lá esperando que eles aparecessem. O Super Choque conseguiu derrotar eles, porém, Raio de Fogo apareceu e eles começaram a brigar, enquanto os amigos do super-herói fugiram para o ponto combinado. O Raio de Fogo queimou todo o corpo do Super Choque durante a batalha. Virgil então se lembrou de umas barrinhas nutritivas que a sua irmã tinha lhe dado e comeu elas para ganhar energia e poder ficar mais forte, já que a energia que vinha do seu corpo consumia todas as calorias que ele tinha. Então, quanto mais ele comesse, mais forte ele seria. O corpo do Super Choque se regenerou das queimaduras depois que ele comeu rapidamente e ele conseguiu se levantar para lutar com o Raio de Fogo. Virgil mastigou mais 3 barras de chocolate e atingiu o Raio de Fogo com tudo que ele tinha para conseguir uma vitória. Ele foi até a parte de dentro da fábrica encontrar com seus amigos e tentar ajudar os outros meta-humanos a fugirem. Eletrocutou um dispositivo que tinha no pescoço dos jovens que fazia com que eles não conseguissem fugir, enquanto o aplicativo do Darius hackeou o sistema para abrir as celas. Quando os amigos do Super Choque e os meta-humanos estavam fugindo, Super Choque foi procurar um servidor que ele devia destruir, que tinha os dados de todos os transformados. Mas antes que ele encontrasse esse servidor, os vilões do Big Bang cruzaram seu caminho. Eles deixaram claro que não iriam deixar o Super Choque sair dessa. Começaram então uma batalha árdua e difícil para Virgil, da qual ele estava em desvantagem, porque tinham muitos meta-humanos ali contra ele. Daisy, que nós conhecíamos na série de TV como a primeira namorada do Virgil e não tinha poderes, surgiu para ajudá-lo com o seu poder de destruir as coisas e modificar a realidade, defendendo ele aqui de um ataque dos vilões. O Super Choque conseguiu derrubar um dos garotos meta-humanos com a ajuda dos seus amigos e estendeu a sua mão para ele, dizendo que estava tentando fazer que todos saíssem dali juntos. Fazendo um belo discurso motivacional ali, ele tentou levar todo mundo para fora até que o agente Jones do governo apareceu. Esse agente Jones ofereceu ao Super Choque a opção de se juntar a eles ou virar um caso arquivado de desaparecimento. Gear falou pro Virgil que os servidores estavam bem embaixo deles, o que fez ele comer a última barrinha que tinha e então lançou uma super carga nos servidores para destruí-los de uma vez por todas, dando tempo de todo mundo fugir. E ignorando, lógico, a proposta do Jones. Cara, tinha que ter um Jones desse, uma figura vilanesca falando: ó, junte-se a mim ou morra! Clichêzaço de herói também. Depois disso tudo, o Super Choque apareceu na televisão com um novo uniforme que a Shannon, a irmã dele, modificou e fez mais um discurso motivador dizendo que todos os jovens que sofreram com o gás não eram delinquentes, e sim vítimas. Por isso não deviam ser perseguidos. E dessa forma ele se consagrou como um super-herói. Continuando essa história, acaba de sair um gostinho da nova temporada desses quadrinhos. Nela nós vemos a cidade de Dakota 3 meses depois do Big Bang, enfrentando uma nova ameaça, um trio de atiradores fortemente armados que explodiu uma bomba no meio da cidade, num lugar onde haviam várias pessoas. E ainda disseram que seriam pagos por número de pessoas que eles matassem. O Super Choque entrou em uma luta com eles, da qual ele salvou uma garotinha de levar um tiro na cabeça. Ela conta a ele que pegaram seu irmão, e ele tentou salvar o irmão dela. Depois de uma batalha eletrizante,
o herói finalmente conseguiu salvar as pessoas e percebe que Darius estava certo. E esses novos vilões estavam em busca de jovens do Big Bang, ou seja, os meta-humanos criados por aquele gás, que estavam sendo conhecidos agora como Big Babies. Sombra, um vilão que também foi conhecido pelos tempos da série de TV animada, apareceu finalmente e começou a pegar agentes do governo com o seu poder de se mover pelas sombras. Ele estava procurando por um Bang Baby específico. Aliás, eu falei Big Baby, mas é Bang Baby, enfim, que nomezinho também. Esse Bang Baby tinha sido levado pelas forças do governo e nunca mais voltou. Mas quem seria essa pessoa, esse meta-humano que estava sendo procurado pelo Sombra? E o que o Super Choque vai fazer agora? É nesse gancho que nós somos deixados. Essas novas histórias estão saindo agora lá nos Estados Unidos, nas edições mais recentes dos quadrinhos Static Shadows of Dakota, escritos por Nicholas Draper e Vita Ayala. Comenta aqui se você curtiu esse vídeo, vamos trocar uma ideia a respeito. Você assistia o Super Choque na TV? Pô, aqui do lado tem outras histórias com Lokia que você pode curtir. Clica aí, continua no canal. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima.